Olá, eu sou Denise Carreiro, nutricionista, trabalho com nutrição clínica e quero agradecer aqui o convite da Vida Veda para mais esse congresso, né? Aqui o Convida 2023 para falar de um assunto muito importante na saúde da mulher, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre síndrome fúngica, tá? Aí você fala assim, epa, o que é isso, né? O que é uma síndrome fúngica? E como tratar isso? Qual a interferência que isso tem na saúde da mulher? Na verdade, quando a gente fala em fungo, a gente pensa muito na candidíase, né? Então, e principalmente pensa muito na candidíase ou vaginal ou a candidíase oral. Só que muito antes do fungo se manifestar na região vaginal ou mesmo na mucosa oral, em primeiro lugar, ele está aumentado no intestino, né? Então, e isso é um processo que vai se refletir em vários sintomas na saúde da mulher. Então, de uma maneira geral, eu vou falar um pouquinho sobre o que é isso primeiro, entender um pouco por que isso acontece, para explicar como isso pode se refletir na saúde, na verdade, de qualquer ser humano, né? Mas no aspecto, né, da saúde feminina, onde que isso pode estar mais do que nunca interferindo, tá? Então, assim, para a gente falar de fungo, e a gente pensa muitas vezes no fungo como uma coisa assim, nossa, né? Cândida. Só que, na verdade, fungo, ele está presente no nosso organismo. Ele faz parte desse ecossistema, né? Que é o nosso organismo. E, de uma maneira geral, a microbiota, né, que é o conjunto de bactérias que habitam o nosso intestino, ele é associado também com esses fungos. Então, a composição da microbiota intestinal, ela, na verdade, é essencial para a saúde e bem-estar do ser humano. E essa interação entre o hospedeiro e as bactérias e também os fungos é muito importante. Então, isso já foi colocado desde 1908. Só que acabou sendo meio que ignorado, né, de uma maneira geral. E de um tempo para cá, isso começou a ser mais estudado e mais entendido. E por quê? Porque hoje nós sabemos que os micro-organismos que habitam o nosso corpo, e principalmente o nosso intestino, eles fazem parte da regulação e homeostase do nosso organismo. Eles participam ativamente do nosso metabolismo, sendo determinantes para que a gente tenha tolerância a agressores. Então, tolerância imunológica é uma tolerância a agressores alimentares, ambientais, microbianos, vindo a ser um componente vital dentro do nosso intestino. E quando a gente pensa nessa microbiota, ela é formada por boas bactérias, bactérias de potencial patogênico, fungos, que quando estão na forma de célula, de levedura, fazem parte naturalmente do nosso organismo. Quando a gente pensa nessa microbiota, a gente fala assim, o nosso organismo, se a gente pensar no número de células que tem no organismo, cada célula humana, ela é relativa a 10 células bacterianas. Tá? Então, vocês devem lembrar de alguns livros aí que são muito falados, né? 10% humano, o intestino como o segundo cérebro. Então, esse processo está relacionado a essa microbiota presente no organismo. E a microbiota intestinal, 70% da microbiota está presente no intestino. Tá? Então, por isso que existe essa interferência tão grande em todo o processo que envolve as funções desse intestino, tá? Então, o entendimento das funções e interações dos micro-organismos que compõem a nossa microbiota gastrointestinal deve estar integrado com o entendimento do processo alimentar. Porque a gente fala assim, a microbiota ela interfere na nossa saúde imunológica,
na nossa saúde endócrina, ela interfere na nossa saúde neurológica. O que acontece no intestino determina o que acontece no sistema nervoso central. Então, a gente tem uma série de funções no organismo que são dependentes dessa microbiota, principalmente intestinal, que é onde ela mais se concentra. Só que, e a microbiota? A microbiota depende do que a gente come. É a nossa alimentação que vai determinar se essa microbiota vai ser uma microbiota saudável ou se vai ter prevalência de bactérias que podem ser patológicas e de fungos que conseguem se proliferar e aí sim pode levar a vários sintomas no organismo. Então, na verdade, essa microbiota gastrointestinal ela tem que estar totalmente integrada a esse entendimento do processo alimentar. Devemos considerar as características funcionais e o comportamento alimentar do hospedeiro. A condição da microbiota intestinal de cada um é o resultado do comportamento alimentar adotado. O sistema gastrointestinal em simbiose com a microbiota intestinal é um dos sistemas mais complexo e competente para propiciar a nutrição das nossas células, modular nosso sistema de defesa, manter uma regulação hormonal adequada, promover um controle das nossas funções cognitivas, entre outros fatores. Então, o correto funcionamento desse sistema depende dessa alimentação, né, que a gente vai ter. Então, quando o nosso comportamento alimentar não atende às necessidades ambientais e nutricionais dessa complexa comunidade de micro-organismos, nós estamos provocando desequilíbrios que, dependendo da predisposição genética, poderão desencadear distúrbios como resistência à insulina, distúrbios neurocomportamentais, processos alérgicos, doenças autoimunes, doenças do sistema gastrointestinal e inúmeros processos inflamatórios que podem comprometer o funcionamento de todo o organismo. E quando a microbiota saudável, ela está adequada, né? Aí qual é a lógica quando a gente pensa no alimento da microbiota saudável, tá? A microbiota saudável, ela vai depender de fitoquímicos como os polifenóis, compostos fenólicos, e vai depender de fibras, tá? Solúveis, insolúveis. Quem que concentra esses polifenóis e concentra essas fibras que são chamadas de pré-bióticas, né? Ou seja, alimento das bactérias saudáveis. Nós vamos ter principalmente nas frutas, legumes, verduras e, obviamente, quanto mais orgânicos, mais concentra em até 40%, 50% a mais desses fitoquímicos, certo? Também nos cereais integrais, também nas leguminosas, grupo do feijão, por exemplo, né? Que é lá feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, preto, enfim, as leguminosas. Esses alimentos, eles são base para que as bactérias saudáveis consigam se desenvolver e manter a integridade do nosso intestino, que vai selecionar o que entra e o que não entra, e que a microbiota saudável, ela determina a formação de mais de 70% das células de defesa que são produzidas no intestino, mas que agem no intestino, no cérebro e no corpo todo. A microbiota saudável determina a formação de células no intestino que são capazes de tolerar agressores alimentares, ambientais e microbianos também. Certo? E essas células tolerogênicas também são capazes de controlar a resposta contra um agressor para que a gente seja capaz de combater, sim, um agressor, mas de parar na hora certa, a ponto de não ter sintoma. Também é a microbiota saudável que compete e combate diretamente fungos, más bactérias, certo? E até parasitas. Elas também produzem substâncias anti-inflamatórias, inibem a microbiota saudável produz substâncias anti-inflamatórias e inibem as pró-inflamatórias, que podem ser produzidas por fungos e más bactérias, e as bactérias saudáveis produzem os precursores dos neurotransmissores que determinam a função cerebral.
O intestino está ligado diretamente ao cérebro pelo nervo vago, mas mais de 90% das informações, elas são do intestino para o cérebro e não do cérebro para o intestino, como se pensava antigamente. E quando a gente vai começando a entender a ação dessa microbiota saudável e os fungos e a microbiota de potencial patogênico, elas têm ação importante no organismo quando elas estão em equilíbrio, quando elas estão quietinhas, né, dentro dessa condição. E elas começam a causar problema quando a gente perde as bactérias saudáveis por algum motivo, que pode ser por antibiótico, pode ser por anti-inflamatório, pode ser por corticoide, pode ser por inibidores de bomba de prótons, tipo omeprazol, pantoprazol. Pode ser por estresse, porque o aumento do cortisol acaba com a microbiota saudável. Pode ser por erros de comportamento alimentar, baixo consumo de legume, de verdura, de fruta, baixo consumo de cereais integrais, de comida de verdade. E o pior, né? Alto consumo de ultraprocessado. Então, aditivos químicos destroem a microbiota saudável. Açúcar é alimento de fungos e más bactérias. Proteínas mal digeridas são alimentos de fungos e más bactérias. Que proteínas que o nosso organismo com certeza ou não digere ou tem dificuldade de digerir? Proteína do leite de vaca, glúten do trigo moderno, soja que não é coagulada ou fermentada, certo? E outros, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter esse equilíbrio na alimentação para que eu consiga manter isso sob também esse meio sobre equilíbrio, né? Para que a gente tenha menos interferência no organismo. E quando a gente pensa, então, nos fatores que podem levar ao aumento desse fungo no organismo, a primeira coisa que a gente pensa é nisso, é perder a microbiota saudável, certo? Então, os fungos fazem parte da microbiota presente nas mucosas do nosso organismo, principalmente na mucosa intestinal, desde sempre. A convivência com esses micro-organismos é natural e, na maioria das vezes, pacífica. Entretanto, nas últimas décadas, o reconhecimento do número de patologias associadas à proliferação exacerbada de fungo tem sido muito documentada, né? Então, hoje em dia, nós temos inúmeros artigos científicos que já são publicados em relação a esse aumento exacerbado de fungo no organismo e como ele pode comprometer a nossa saúde. Sabemos que, em paralelo, outros movimentos comportamentais surgiram e promoveram mudanças, né, que acabaram alterando o equilíbrio da microbiota intestinal, a capacidade do sistema imunológico de defender o organismo. A gente tem que pensar que nós fomos feitos para tolerar agressores, para combater e parar na hora certa esses agressores. Mas quem faz isso acontecer é a microbiota saudável e é a adequação de vitaminas, de minerais, de ômegas. Então, são esses nutrientes que vão determinar a nossa capacidade de se proteger de agressores e de combater e parar na hora certa. E, em paralelo também, tudo isso fez com que a eficiência orgânica, ou seja, esse equilíbrio nutricional para eliminar substâncias tóxicas, acontecessem cada vez mais. Ou seja, a gente perdeu a nossa capacidade de efetivamente eliminar toxinas do organismo, né? Então, fatores que foram se somando. E vários fatores predispõem ao desenvolvimento desse aumento de fungo no intestino, né? Principalmente pensando na parte alimentar, né? Então, alimentação pobre em nutrientes, certo? Alto consumo de açúcar e carboidratos refinados. Principalmente quando a gente pensa nos ultraprocessados, os ultraprocessados em geral vão ser carboidrato refinado, a base é glúten, leite, soja, açúcar e aditivo químico, certo? Então, consumo regular de bolores e leveduras, sim. Inclusive, né, quando você pensa em fazer uma comida num dia e deixar ela na geladeira por dias seguidos. Então, a geladeira é um meio de cultivo. Então, a gente não deve preparar um arroz e comer segunda, terça, quarta e quinta. É no máximo 1 a 2 dias, né? E muitas vezes alimentos que contêm fungo e que a gente não tem ideia. Então, o que é comum de ter fungo presente? Oleaginosas, castanha, nozes, avelãs, amêndoas, que são alimentos fantásticos. Mas eu falo que os fungos, eles são inteligentes, eles vão no que é nutritivo. Você não vai ver uma margarina, que é uma química pura, ela ser fermentada por fungo.
O fungo não quer plástico, o fungo quer nutriente. Então, as oleaginosas são alimentos riquíssimos em nutrientes, assim como as frutas secas. E por isso mesmo são muito fáceis de desenvolver fungo. Quando a gente vê na fruteira em casa, é muito mais fácil uma fruta desenvolver fungo do que qualquer alimento ultraprocessado que você compre, né? Então, o fungo vai atrás de alimento, de nutriente, certo? Baixo consumo de legumes, verduras e frutas, por tudo que eu já expliquei. Outra coisa, jejum prolongado, dietas restritivas, né? Então começa a faltar nutriente para o organismo funcionar e se defender. Dietas restritivas, jejum prolongado, o intestino é muito importante para nós. As células que recobrem o intestino se renovam a cada 4 a 6 dias. Então, a velocidade de renovação celular para bancar essa integridade, bancar a microbiota saudável é muito alta. E ela precisa de nutriente, energia regular, adequada e microbiota saudável. Então, é muito importante o consumir ou se alimentar em horários regulares. Não passar longos períodos sem comer. Isso não quer dizer que é para comer muito em cada uma. Muitas vezes só uma fruta, né, no meio da manhã ou no meio da tarde já ajuda esse processo a ser mais equilibrado, né? Os estresse mental, estresse emocional, estresse fisiológico, são fatores que aumentam a exigência de nutriente e pode levar à deficiência, e são fatores que também, por aumento do cortisol, alteram a microbiota e a integridade da parede do intestino. Exposição a aditivos químicos e a produtos químicos também, né? E aí outros fatores, né, ambientais que podem colaborar. Porém, o que a gente percebe? Que, na maior parte das vezes, os processos que levam a um aumento de fungo no organismo, eles são de dentro para fora, tá? Muito mais do que de fora para dentro, ok? E pensando aí nesse, só mudar aqui um pouquinho, tá? A gente pensa assim, olha, no início do século XX, pesquisadores identificaram Candida albicans como causa frequente de infecção na vagina, na boca, na garganta, no trato gastrointestinal. Né? Então a gente pensa o quê? Na candidíase vaginal, no sapinho, né? De uma maneira geral, que pode pegar esôfago e a boca. Hoje sabemos que normalmente a proliferação fúngica intestinal precede as demais. E que estes problemas muitas vezes estão anunciando o início de uma profunda e mais perigosa infecção interna, podendo desencadear sintomas afetando simultaneamente diferentes partes do corpo, como órgãos, tecidos e células. Esses sintomas podem ser consequência direta da proliferação de fungos, ou mais comumente, resultantes da ação de substâncias tóxicas produzidas pelos fungos, que podem causar desequilíbrios nutricionais, hipoglicemia, distúrbios de detoxificação, ou seja, acúmulo de toxina no organismo, certo? Alterar a ação do sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo e aumentando a predisposição a processos alérgicos, inflamatórios e autoimunes. A partir desses distúrbios gerados pelo aumento da proliferação dos fungos, nós teremos a síndrome fúngica, ou seja, distúrbios que podem se manifestar em qualquer órgão ou sistema, com sintomas físicos, mentais e emocionais. Então, quando a gente fala de como é que esse negócio acontece, vem esse processo. Quando eu tenho uma perda da microbiota saudável, eu posso ter, tá? Não quer dizer que vai ter, mas eu posso ter, sempre depende da predisposição genética, um aumento da proliferação desse fungo no intestino. Quando o fungo aumenta a proliferação dele, para ele se alimentar, o fungo, a gente ingere e digere. O fungo, ele digere e ingere. Então, para ele poder se alimentar, ele produz enzimas que vão fermentar, ou seja, digerir o alimento, para liberar substâncias para que ele possa se alimentar. Então, essas enzimas deles vão fermentar os carboidratos refinados, o açúcar, as proteínas mal digeridas e outras substâncias tóxicas que podem estar presentes. E aí, nesse processo, conforme esse fungo vai produzindo, ou ele vai fermentando esses alimentos para poder liberar os alimentos, as substâncias para ele se alimentar, junto com isso, ele acaba produzindo também substâncias que aí recebem o nome de micotoxinas, que não são para ele se alimentar, mas são para proteger ele do meio. E essas substâncias são produzidas pelo fungo
para que esse meio fique cada vez mais propício para que ele possa formar hifas e depois micélio e se instalar de vez. Então, ele vai produzindo um meio que para ele é benéfico. Só que essas substâncias que ele vai produzindo, elas podem, por exemplo, alterar células de defesa, né? Então, elas podem alterar, diminuir a formação de neutrófilos, que é uma célula de defesa importantíssima para a imunidade celular. Elas podem inibir a produção ou a formação de células chamadas TH1, que são importantes também para a imunidade celular. A imunidade celular, ela combate fungos, mas bactérias, vírus, né? Então, esses fungos podem inibir essas substâncias para poder conseguir sobreviver por mais tempo. Mas quando ele começa a alterar essas células de defesa, ele faz com que entre esses processos haja uma ativação de células chamada TH17, que produzem substâncias altamente inflamatórias, e ao mesmo tempo esses fungos inibem a formação de células chamadas de reguladoras, que são aquelas células que dão para a gente tolerância imunológica, né? E capacidade maior de se defender de agressores e de combater e parar na hora certa. Então, o que esse fungo começa a fazer com essas substâncias no intestino? Começa a interferir em todo esse sistema imunológico. Só que os fungos também podem inibir uma enzima que ativa um nutriente importantíssimo para a gente, chamado biotina. Só que a biotina é um dos nutrientes que não deixa o fungo se proliferar. Então, para ele poder se proliferar, ele inibe a formação da biotina. A biotina é conhecida como vitamina do cabelo, da pele, da unha, né? Só que a biotina tem inúmeras ações no organismo, tá? Até em relação à determinação da expressão de genes. Então, ela é muito importante para a ação da insulina, ela é muito importante para todo esse processo. E o que acontece na inibição dessa biotina? Mesmo porque esse fungo já gerou todo um desequilíbrio local que abriu o buraquinho na parede do intestino e levou a má absorção de vitamina e mineral. Então, eu tenho má absorção de vitamina e mineral associada com a deficiência de biotina. E quando abre buraquinho na parede intestinal, substâncias tóxicas que deviam ser mandadas embora podem entrar no organismo e começa a sobrecarregar o organismo. O sistema imunológico que vai ter que combater essas substâncias e começa a sobrecarregar o fígado porque passa coisa que devia ser mandada embora, mas não tem nutriente para mandar embora. Então, eu começo a ter esse desequilíbrio orgânico. Nesse processo, sintomas que pode acontecer: queda de cabelo, que muitas vezes pode ser importantíssima, né? Como eu brinco com alguns pacientes, uma delas que eu perguntei, você costuma ter queda de cabelo? Ela falou, não, doutora, o cabelo não cai, ele se joga, né? Então, quedas importantes de cabelo, pode ter alterações, escamação atrás da orelha, escamação na orelha, coceira no ouvido, escamação na cabeça, que muitas vezes o pessoal conhece como caspa, bolinhas, feridinhas na cabeça, coceira na cabeça, bolinhas aqui no braço que nada melhora, né? Que normalmente é colocado como idiopático, ou seja, não sei o que é, né? E também nada consegue tratar direito. Bolinhas na perna, escamação na mão, no pé, calcanhar rachado, certo? Então, pode começar a dar uma série desses sintomas e principalmente se começa a ter escamação no nariz, na sobrancelha, na boca, atrás da orelha. E essa pessoa ainda associar uma resistência à insulina, que costuma dar pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, acne, espinha, etc., normalmente ela vai ser, vai receber o diagnóstico de dermatite seborreica, quando na maior parte das vezes isso está sendo causado por desbiose intestinal, com aumento de fungo no intestino, associado a uma resistência à insulina. Né? Então, aí entra um processo que, para você conseguir tratar qualquer um desses sintomas, você tem que mudar a causa. Tem que mudar a causa da resistência à insulina, tem que mudar a causa desse aumento de fungo no intestino, né? Dentro de tudo que eu já coloquei para vocês. Acontece que esses fungos no intestino, quando eles se proliferam, eles também podem produzir substâncias hipoglicemiantes. E essas substâncias hipoglicemiantes são produzidas, inclusive, para fazer o hospedeiro comer açúcar, porque açúcar é um dos maiores alimentos do fungo. Eu brinco e falo que é aquela pessoa que ela acorda e dorme querendo açúcar, né? Então, ele leva a essa necessidade. E essas substâncias hipoglicemiantes, elas podem
gerar na pessoa sintomas muito parecidos com sintomas de síndrome do pânico, de transtornos de ansiedade, de TDAH, né, de agitação mental, distúrbio de concentração. Então, esses sintomas podem ser desde mão fria, pé frio, suor, visão turva, luzinha, estrelinha, sensação de desmaio, desmaio mesmo, ouvido tampado, tremor, parestesia, ou seja, adormecimento de extremidades, a sensação de que está andando no ar, e muitas vezes também, dentro de todo esse processo, vamos pensar assim, ó, a gente, às vezes, você ouve uma pessoa falar assim, tô irritada, tá irritada, tá humorada, tá chutando o pau da barraca, aí tem uma pessoa do lado que vira para ela e fala assim, teu mal é fome. Ou seja, a hipoglicemia, ela pode alterar muito o sistema nervoso central, causar irritabilidade, falta de concentração, né? E um sintoma muito comum da hipoglicemia, enjoo, tá? Acordo enjoado, não quero comer, acordo enjoado, né? E esses enjoos, começo da manhã, fim da tarde, e um horário muito comum de hipoglicemia durante a madrugada, né? E entre os sintomas comuns de hipoglicemia, nós temos sono agitado, pesadelo, suor noturno, acorda no meio da noite, não consegue dormir, e principalmente aí, obviamente, acorda cansado, acorda irritado, acorda com mal-humorado, enjoado e muitas vezes nem quer comer. Então, todos esses sintomas são possíveis? Esses e mais alguns, porque eu resumi aqui, né, gente? Que a gente, pra mim, não ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês, né? Então, eu dei uma boa resumida, tá? Então, antes da era dos antibióticos, corticoides e inibidores de bomba de prótons, o número de infecções por fungos era bastante reduzido, especialmente por Candida albicans. As infecções fúngicas mais fáceis de serem detectadas, e por isso mesmo as que mais possuem informações, são as candidíases orais, né? Sapinho, e as vulvovaginais. E o mais comum é que o agente etiológico seja a Candida albicans, porém, sabe-se que outras espécies do gênero Candida podem estar envolvidas, associadas ou isoladas, ou mesmo outros gêneros de fungo. E quando fatores associados ou isolados desequilibram a microbiota, né? A gente fala microbiota é a que está relacionada a fungo, tá? Então, microbiota intestinal, ela recebeu esse termo há muito pouco tempo, né? Em função do reconhecimento do que os fungos podem fazer no organismo. Essa quantidade de fungos, o grau de violência, a ação das substâncias produzidas e liberadas no meio, somadas à capacidade de defesa que o sistema do hospedeiro dispõe, é que vão determinar a sintomatologia dessa infecção fúngica no organismo. Então, essas manifestações podem ocorrer no sistema digestivo, imunológico, nervoso, cardiovascular, linfático, respiratório, reprodutivo, geniturinário, endócrino, músculo esquelético e pele, né? E, de uma maneira geral, então, uma coisa bem comum que o pessoal fala, língua branca. A língua branca, ela normalmente é disbiose intestinal, mas quando começa a ter placas, tá? Normalmente é uma disbiose com prevalência fúngicas. Assadura é um sintoma clássico de aumento de fungo no intestino. Quando o fungo está no intestino, ele altera o sistema imunológico. Quando ele altera o sistema imunológico, aquele fungo na unha consegue se instalar. Aquele fungo na pele, tipo pano branco, ou mesmo manchas que vão mudando de lugar, né? Então, todos esses processos podem ser possíveis, né? E uma coisa muito importante quando a gente fala na saúde é que a gente sabe hoje que existe esse eixo microbiota intestino-cérebro. Então, vias diretas e indiretas suportam as interações bidirecionais entre a microbiota intestinal e o sistema nervoso central, envolvendo os sistemas endócrino e imunológico, além do nervoso, além das vias neurais, certo? Então, o que acontece é que se eu começo a ter aumento de fungo no intestino, começa a ter aumento de toxinas inflamatórias e toxinas hipoglicemiantes, que através do nervo vago pode agir diretamente no sistema nervoso central. Vou dar um exemplo clássico, tá? É muito difícil você pegar uma criança que tem sintomas de autismo ou mesmo de TDAH, criança ou adulto, que primeiro não tenha sintomas de aumento de fungo no intestino, tá? É raro. Em quase todas as situações que eu já peguei no tratamento, primeiro você vai ter que tratar o intestino, recuperar essa microbiota, fazer um controle
natural desses fungos, né? A partir do resgate da função do organismo, para poder efetivamente tratar o sistema nervoso central. Então, a ligação é direta. Então, sintomas que muitas vezes as pessoas relacionam como transtornos de ansiedade, como eu já falei, ou síndrome do pânico, estão ligados à ação de toxinas fúngicas no sistema nervoso central, tá? Então, o reconhecimento que existe influência da microbiota intestinal em várias vias de sinalização levou à sugestão do conceito desse eixo microbiota intestino-cérebro. E a proposta desse eixo é que, através de um alinhamento dinâmico, a microbiota que habita o intestino afeta a atividade do sistema nervoso central do seu hospedeiro, né, incluindo as funções vegetativa e cognitiva. E vice-versa, obviamente, no desenvolvimento dos impactos da atividade cerebral na composição da microbiota, certo? A esse respeito, a compreensão da sinalização bidirecional entre microbiota, intestino e cérebro subjaz aos impactos potenciais e significativos sobre a saúde global, abrindo novas perspectivas para ações preventivas e terapêuticas. Então, até quando a gente vê em relação também ao aumento de candidíase recorrente, muitas vezes quando o pessoal tem candidíase recorrente, está tomando medicamentos que vão combater o fungo, mas que também vão desestabilizar completamente a função hepática. Só que o fungo é natural do organismo, então efetivamente você nunca vai matar, você mata aquele excesso naquele momento, mas se o meio continuar totalmente alterado, o que acontece com o fungo? Ele volta aqui, num piscar de olhos. Então eu chego a ter pessoas que chegam no consultório há 10, 15 anos com candidíase recorrente. Então, o que a gente tem que pensar nesse processo? Eu tenho que mudar o meio. Eu tenho que recuperar a minha microbiota gastrointestinal adequada, saudável. Eu tenho que dar nutriente para o sistema imunológico conseguir combater um fungo, conseguir funcionar. Então, a multiplicação exacerbada de fungos, ela pode causar sintomas que podem acontecer com o tempo aleatoriamente em diversos órgãos, de forma individual e com intensidades diferentes. Então, no sistema digestivo, aumento de formação de gases, inchaço abdominal, dispepsia, né, azia, queimação, refluxo, constipação, diarreia, alternância entre diarreia e constipação, prurido ou ardência anal, colite, fezes floculadas, dores abdominais difusas, boca ou garganta seca, coceira na garganta, aftas, sangue nas fezes, sapinho, língua branca, náusea, enjoo, né? Vômito e chegar à doença autoimune como uma doença de Crohn, ou até sintomas que o pessoal coloca como síndrome do intestino irritável, né? Sistema nervoso, enxaqueca, fadiga, anormal, tá sempre cansado, nada justifica, né? Obsessão, ansiedade, mudança de humor, sonolência, compulsividade, falta de saciedade, fome noturna. E muitas vezes nem percebe, acorda no meio da noite e não consegue dormir. Outras vezes não, já acorda e fala assim, enquanto eu não comer, eu não durmo de novo. Né? Então, isso é clássico. Falha de memória, claro, né? Falta energia para o sistema nervoso central, para o neurotransmissor neurotransmitir mensagem. Então, começa a dificultar todo um processo de foco, de concentração, de memória, comportamento agressivo, tá irritado, tá mal-humorado, como a gente brinca, chuta o pau da barraca, depressão, insônia, até processos como transtornos do espectro autista, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade ou de aprendizagem, depressão bipolar e, em casos extremos, pode ocorrer alucinações, síndrome do pânico e convulsões. Claro, porque gera uma baita de uma hipoglicemia, falta de energia para o sistema nervoso central, certo? Na pele também nós temos várias possibilidades, tá? Principalmente sintomas que são, na verdade, para mim, são confundidos com dermatite seborreica. Tá? Mas também infecções em unhas recorrentes, assadura, escamação, coceira, certo? Trato geniturinário, tá? Então, vários sintomas no trato geniturinário, que eu não vou nem entrar em detalhe aqui, né? Mas é tudo que a gente já sabe. Candidíase, para homem, você não vai ter a candidíase vaginal, mas você pode ter vermelhidão e escamação na região da virilha, que é uma coisa muito comum de se pegar quando tem sintomas aí exacerbados de fungo no organismo. Tá? Ardência ou coceira vaginal, aumento na tensão pré-menstrual,
principalmente com sintomas voltados para a parte de depressão, alteração do humor, mas também inchaço, né, por retenção hídrica, cólica, desejo por doces, dor de cabeça. No sistema endócrino, o que acontece é que o fungo presente no intestino, ele altera o sistema imunológico. E ele vai inibir células chamadas de tolerogênicas que evitam a formação de autoanticorpos. Então, o aumento de fungo no intestino é muito relacionado com o processo autoimune, em especial na tireoide, tá? Na adrenal também, mas de uma maneira geral, qualquer tipo de doença autoimune pode estar relacionado com o aumento de fungo no intestino. Tá? Outros sintomas aí, de uma maneira geral, bronquite asmática, fibromialgia, edema, artrite reumatoide, lúpus, aí entra um pouco as doenças autoimunes, né, que a gente colocou. Como muitas infecções fúngicas evoluem lentamente e são de difícil diagnóstico, porque não são nem consideradas, né, podem transcorrer meses ou anos antes que o indivíduo infectado perceba a necessidade de um tratamento clínico, né, ou consiga receber um diagnóstico adequado. Na desbiose intestinal com prevalência fúngica, além de uma alimentação saudável, né, é importante não ingerir alimentos fontes de fermentação para os fungos, como açúcar, qualquer tipo de sacarose. Se eu pego, por exemplo, um açúcar de coco, ele é rico em inulina, que é alimento de boas bactérias. E ele é tirado da árvore do coco e não do coco, então não tem gosto de coco. Então é diferente. Agora o açúcar, a sacarose, ela já é alimento de fungos e mais bactérias. A lactose também, proteínas de difícil digestão, principalmente de leite, de soja. O glúten presente em trigo, centeio e cevada, né? E aquelas que podem ser especificamente mais sensíveis para uma pessoa ou outra. Os cítricos, né? Por incrível que pareça, alimentos tão legais, mas os cítricos, laranja, limão, mexerica, laranja, lima, são alimentos de fungo. Ele aumenta com muita facilidade fungo no intestino, né? O suco da uva e da maçã, porque são altamente fermentáveis. Então, muitas vezes a pessoa aceita comer a fruta, mas o suco piora o quadro, tá? Carboidratos refinados, álcool e outros após avaliação individual. Também evitar os alimentos que contenham fungos, como eu já tinha falado para vocês isso, né? Há um pouquinho mais cedo. Então, para que o tratamento nutricional seja efetivo e permanente no tratamento de uma síndrome fúngica, todos os fatores comentados devem ser levados em consideração. Ou seja, evitar alimentos que promovam fermentação e proliferação do fungos, evitar alimentos que contenham fungos, tratar e prevenir alergias e hipersensibilidades alimentares, adequar a microbiota intestinal, que é determinante para o equilíbrio de todas as outras, recuperar e manter a integridade da mucosa intestinal, modular o sistema imunológico, promover a capacidade do organismo de eliminação de xenobióticos, ou seja, de eliminar toxinas do organismo e principalmente corrigir os desequilíbrios nutricionais. Então, entender nessa alimentação quais fatores estão sendo prejudiciais a essa microbiota e, por consequência, ao organismo, e quais fatores eu posso equilibrar para aumentar essa microbiota saudável. Por melhor que seja um probiótico, o probiótico não vai repovoar a microbiota. Ele tem um meio, ele tem uma ação excelente, mas ele vai embora. Só que ele deixa o meio estável para as bactérias saudáveis nativas, que tem DNA bacteriano lá naquele intestino, conseguir se reproduzir. E elas precisam fermentar polifenóis e fibras de fruta, legume, verdura, cereais integrais, grupo do feijão. Então, não basta tirar o que agride se eu não colocar o que protege, né? O que me dá nutriente, o que me dá base para manter uma microbiota saudável, certo? Então, todos esses fatores associados vão contribuir para um maior equilíbrio nutricional, que, por sua vez, vai promover a adequação de todas as funções do organismo, né? Para equilibrar o organismo, quando mesmo está num processo agudo, precisamos ser mais radicais para conseguir tirá-lo do círculo vicioso no qual ele se encontra. Então, eu preciso radicalizar, sim, com os alimentos que podem agredir e, principalmente, radicalizar com o que deve proteger. Após conseguir o equilíbrio orgânico almejado, a manutenção desse equilíbrio acontecerá ao ser promovido um saldo positivo, ou seja, eu vou comer mais vezes as coisas que fazem bem para o meu organismo. E vou deixar para só de vez em quando, como a gente brinca, é aquela história do só tem tu, vai tu mesmo, né? Tô na casa de alguém, tô numa festa, tô numa situação que não tem o que fazer.
Então, deixar para comer as coisas que podem agredir, num de vez em quando. E comer com muito mais frequência as que protegem. E quando a gente fala isso, nós estamos voltando, na maior parte das vezes, para o quê? Para a alimentação do tempo da vovó. Que é comer comida que a natureza deu. Não que a indústria deu. Comer comida, na verdade, seguir uma coisa muito boa que a gente tem aqui, que não é nem conhecida pela maior parte da população, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde. Procure conhecer, veja os 10 passos, tá? Para uma alimentação adequada e equilibrada do Guia Alimentar do Brasil. Porque é uma coisa muito simples, é comer comida, não comer ultraprocessados, obviamente, na maior parte do tempo. Né? E dar essa condição para o organismo de equilíbrio. Procurar sempre que possível, os orgânicos. Né? Ter lá na casa da gente, ter plantado temperos naturais, algumas plantinhas que são fáceis de dar. Né? A gente tem aqui em casa, ora pronobis, tem peixinho, tem... enfim, né, várias plantinhas que a gente... Couve, né? A gente já tem várias plantas, tudo em vaso que a gente planta aqui. Né? Eu moro em casa, São Paulo, né? Então não tem muito jeito. Mas tentar trazer o máximo para a gente da comida de verdade. Né? A grande maioria dos estudos das ações das bactérias probióticas negligencia a ação da alimentação e do estado nutricional do hospedeiro. A falta desse conhecimento não permite que se tenha uma atenção para a recuperação e manutenção dessa microbiota com as necessárias mudanças do comportamento alimentar, responsáveis pela grande maioria destes desequilíbrios. O entendimento que, através da suplementação de algumas espécies de bactérias probióticas, possibilita um retorno a uma condição saudável dessa comunidade, não contempla a verdadeira causa desse desequilíbrio. É necessário identificar e corrigir os desequilíbrios alimentares e nutricionais e, ao mesmo tempo, que se recompõem as bactérias probióticas. A manutenção desse complexo ambiente só poderá ser feita através de hábitos alimentares adequados. A microbiota intestinal existe para que o organismo possa receber nutrientes para suas células, para adequar o organismo ao meio em que vive e para gerenciar defesas contra invasores. A preservação e sustentabilidade dessa microbiota dependem da forma como tratamos nosso organismo. Quanto mais conhecemos este universo que trabalha dentro de nós, maior será o cuidado em preservá-lo. Esperamos que no futuro exista um maior reconhecimento dos danos que a nossa matriz alimentar atual, né, está provocando nesse sistema. E que os tratamentos sejam menos agressivos e supressores e mais moduladores e reconstrutores. Pois só assim poderemos recuperar o controle da nossa saúde. Por fim, devemos estar atentos, né, aos próximos passos de estudos aí, né, sobre tudo isso, porque isso está num processo de evolução e de conhecimento, estudos e mais estudos para entender melhor todo esse processo, tá? Até lá, acredito que temos evidências científicas suficientes para podermos conviver com a certeza de que se trata de uma comunidade biológica não humana, 10 vezes superior ao nosso número de células, que estão presentes para interagir beneficamente, quando em equilíbrio, com todos os nossos sistemas e órgãos, e dependem de uma alimentação rica em nutrientes, com poucos aditivos químicos. O que for bom para eles será ótimo para nós, né? Como já dizia Vitor Hugo, é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve, né? O hospedeiro é mais importante que o invasor, né? Isso já era colocado por Louis Pasteur lá atrás. Então, gente, a disfunção precede a doença e a compreensão precede a eficácia, né? Eu acho que uma coisa que a gente tenta simplificar um pouco, uma coisa que é muito complexa, é isso, né? O conhecimento é o processo de acumular dados e a sabedoria resiste na sua simplificação, né? Então, trazer para o mais simples, que é isso, tá? A coisa é mais simples do que parece, porém, a gente precisa entender para poder efetivamente conseguir recuperar funções do organismo através da alimentação mais simples, que é pra gente a alimentação do tempo da vovó, tá bom? Gente, obrigada e até uma próxima oportunidade.